A Vaza Jato de hoje mostra toda a canalice dos procuradores da Lava Jato e como eles sempre usavam o Lula para desviar o foco de alguma coisa e colocar o foco no Lula. O Lula era uma espécie de carta coringa deles. Quando a situação estava ruim, joga a carta Lula que a imprensa vai tirar o foco de alguma coisa e colocar o foco de novo no Lula. E também mostra como eles não tratavam o Lula como um réu qualquer, como uma outra pessoa qualquer, que é o que eles sempre repetem. Não, a gente tratava o Lula como outro qualquer. O Lula não era um réu especial pra gente, um investigado especial. Era assim, a Vaza Jato prova isso. Eu já vou falar sobre isso, mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Somos quase 100 mil pessoas aqui lutando contra esse governo corrupto e lutando por Lula livre. Então inscreva-se no canal e curte o vídeo, vamos aqui lutar juntos. Agora eu vou falar sobre a Vaza Jato. Para começar, primeiro, para quem não lembra, no dia 17 de maio de 2017, saíram aqueles áudios sobre o Aécio Neves e o Michel Temer. Lembram? Em que o Temer autorizava o Joesley Batista, dono da JBS que é dona da Friboi, que trabalha com carnes e frigoríficos, a continuar pagando uma mesada para Eduardo Cunha em troca do silêncio do Cunha. E o Aécio também pedindo propina. Mas a Vaza Jato trata mais sobre o lance do Temer. Por quê? Porque nessa delação, era a delação do Joesley Batista, dos irmãos Batista, dos donos da JBS, e envolver esse áudio, eles fizeram essa delação junto com a Procuradoria-Geral da República, que é o Janot. O Janot, ele era amiguinho do Deltan Dallagnol. Só que o subprocurador-geral da República, assistente do Janot, que ajudou a fazer essa delação, ele também era advogado da JBS em outros casos. Ele recebeu 700 mil da JBS. Então havia um conflito de interesses muito grande. Porque como é que um subprocurador-geral da República ganha 700 mil de uma empresa e depois ele faz uma delação premiada com os donos dessa empresa? Mas não uma delação qualquer. A delação premiada do Joesley, que tinha esses áudios, ela dava para o Joesley todos os benefícios possíveis e imagináveis. Ele podia continuar sendo presidente da Friboi, da JBS, que é a empresa que ele usou para comprar tantos políticos e para roubar tanto dinheiro da nação. Ele não iria preso, ele ia manter boa parte do dinheiro roubado da corrupção e ele não seria nem processado ou denunciado pelos crimes dele. Então ele ganhava tudo e o subprocurador que negociou essa delação tinha ganho 700 mil da empresa do Joesley em outro caso, para advogar para eles em outro caso. Então, um conflito de interesse muito grande. A gente pensa, pô, como é que ele ganhou tantos benefícios tão bons? Olha que delação boa. Eu delato uma pessoa e eu mantenho o dinheiro todo que eu roubei, eu não sou denunciado por nenhum dos meus crimes, eu posso continuar administrando a empresa que eu usei para ter todos esses bilhões para comprar políticos e continuar cometendo os crimes se eu quiser. Oh, que delação excelente, o crime compensa. Pois bem, a mídia começou, uns dias depois, a bater no Janot e a bater no subprocurador Miller, dizendo, ó, é um conflito de interesses muito grande e tudo mais. Os procuradores de Curitiba, que não tinham nada a ver com isso, começaram a se desesperar, porque o amiguinho deles de Brasília, o Janot, estava sendo massacrado pela mídia. E agora, um adendo, a mídia só começou a massacrar o Janot porque a mídia era pró-Temer e pró-Aécio Neves. A mídia sempre foi, a Globo, a imprensa sempre esteve a favor do PSDB e do Michel Temer, a gente sabe disso. A gente via o Brasil indo para o buraco e a Globo falando que estava tudo lindo, falando que o Temer era ótimo. O Aécio Neves, antes dessa delação, ele aparecia no Jornal Nacional praticamente todo dia para ficar comentando as coisas que a Globo falava mal do PT, a Globo lançava alguma coisa contra o Lula e colocava o Aécio para comentar. Por quê? Ah, o Lula é o ruim, o Aécio é o bom. Esse era o que a Globo fazia, o que a mídia fazia. Então eles começaram a bater nos procuradores de Brasília, no Janot, no Miller, em todo mundo. Não que eles não estivessem errados, estavam errados, porque mesmo uma delação desse nível, eles fizeram errado usando um cara que era advogado da empresa do Joesley. Pois bem, os procuradores de Curitiba, que não tinham nada a ver com isso, começaram a ficar desesperados. Eles tinham que desviar o foco, porque a mídia está batendo no nosso amigo Janot aqui, vamos tirar o foco. Como? Usando a carta coringa, Lula. Agora, vamos voltar. Lembra do dia 17, quando saíram esses áudios? Nesse mesmo dia, a denúncia do caso do sítio de Atibaia, que o Dallagnol ia fazer, já estava pronta a denúncia contra o Lula. E o Dallagnol ia lançar essa denúncia no dia seguinte, que era o dia 18. Só que aí saíram os áudios, o Dallagnol pensou, isso vai abafar a nossa denúncia contra o Lula.
E se isso abafar, a gente não aparece tanto na mídia. Se a gente não aparece tanto na mídia, aí sou eu, Thiago, já fazendo o que se passou pela cabeça do Dallagnol, porque a gente sabe o que se passou. Se não aparecer tanto na mídia, não tem palestra. Se não tem palestra, não tem fama, não tem dinheiro, não tem nada. Então é melhor que a gente segure isso para lançar num momento mais oportuno, quando a gente tenha todos os holofotes pra gente, porque a Lava Jato sempre quis isso. Eles queriam holofotes, eles queriam ficar famosos e ricos nas costas do Lula, para condenar o Lula sem provas, cometendo crimes na investigação do Lula e mesmo assim não conseguindo uma prova sequer contra ele. Esse era o esqueminha da Lava Jato. Mas ele segurou, e aí apareceu o momento oportuno, que era quando a mídia começou a bater no Janot. Ele falou, agora a gente solta a carta Coringa, a carta Lula que a gente tinha segurado. Soltaram uma semana depois da delação do Joesley, desses áudios do Aécio Neves e do Temer, o Dallagnol soltou a denúncia contra o Lula, para tentar desviar o foco. E na conversa entre os procuradores, eles ainda falam, olha só, 2 coelhos com uma cajadada só. A gente desvia o foco do nosso amiguinho Janot e a gente ainda mostra trabalho, porque a gente está denunciando aqui o Lula. Se o Lula fosse um réu qualquer, como o Dallagnol diz que é, o Lula teria sido denunciado no dia 18 com ou sem delação do Joesley, porque vamos ser bem sinceros aqui entre eu e você. A delação do Joesley Batista contra o presidente da República não tinha nada a ver com o caso do Lula e do sítio de Atibaia. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por que o Dallagnol não soltou essa denúncia no dia que deveria soltar? Porque é o Lula. Só porque é o Lula. Porque o Lula não é tratado como um réu qualquer. O Lula é tratado com especial. Porque eles sabem que eles poderiam prender 1000 empreiteiros, eles poderiam prender 100 deputados corruptos, mas se eles não prendessem o Lula com ou sem provas, eles não ficariam famosos, não teria palestra, não teria enriquecimento ilícito, não teria nada disso, não teria Sérgio Moro ministro. O foco era Lula. E aí, uma semana depois, soltaram a denúncia contra o Lula, no caso do sítio de Atibaia, sem prova nenhuma. E aí aquela juíza capacha do Sérgio Moro, ela copiou e colou a sentença do Triplex, que é um caso que não tem nada a ver com o do sítio, e ela admitiu que copiou e colou, e ela condenou o Lula sem provas, numa condenação horrível, uma sentença terrível, uma sentença em que ela trata o delator do Lula, o Léo Pinheiro, como se ele fosse 2 pessoas, porque para quem não sabe, o Léo Pinheiro, o nome dele não é Léo, ele tem outro nome. E a juíza, ela é tão burra, eu posso falar burra mesmo, pessoa que não tem QI, não sei como ela passou em concurso. Ela trata o Léo Pinheiro como se fosse 2 pessoas diferentes. Então a sentença ela já deveria ter uma nulidade jurídica por questões técnicas. Como é que você trata uma pessoa como se fossem 2? Você é burra, juíza? Você é burra ou quê? Mas ninguém questionou, o Lula foi condenado, o processo andou no TRF4, que estava tentando condenar o Lula em segunda instância, mas está para ser anulado pelo STF por conta de outro erro técnico da juíza burra. Porque a juíza burra não deixou o Lula, por conta de coisa de 15, 20 dias, porque ela queria acelerar muito a condenação do Lula, ela não deixou o Lula fazer as alegações finais dele depois do delator, do Léo Pinheiro. O Lula teve que fazer no mesmo dia. E no dia que o Léo Pinheiro fez as alegações finais, ele trouxe fatos novos, e o Lula não teve tempo para se defender desses fatos novos, porque como é que ele ia se defender se ele fez as alegações no mesmo dia que o delator fez a delação, as alegações dele. E aí, ela usou esses fatos novos também na sentença. Então, essa sentença do Lula, aconteça o que acontecer, será anulada essa condenação. E o STF está para anular. O Gilmar Mendes disse que será até novembro, mas cá entre nós, alguém aqui está acreditando que o STF vai fazer alguma coisa nesse sentido? Que eu já estou perdendo as esperanças. O STF disse, Gilmar Mendes disse que em novembro vão anular as condenações do Lula que tiveram participação do Sérgio Moro. Apesar dessa juíza ter condenado o Lula, quem iniciou o processo foi o Sérgio Moro. Então, o caso do sítio de Atibaia, assim como o do Triplex, deve ser completamente anulado e vai voltar para a fase de denúncia. Só que volta para a fase de denúncia, tá lá o mesmo Dallagnol, esse que usava o Lula como coringa, e é ele quem vai apresentar a mesma denúncia fraca, frágil, sem provas, para um juiz amiguinho do Sérgio Moro julgar. É isso que vai acontecer, a não ser que alguma coisa mude ou que a defesa do Lula consiga transferir esse processo de Curitiba para São Paulo. O fato é esse. E a Vaza Jato de hoje também mostra que os procuradores de Curitiba eram extremamente leais ao Janot e o Dallagnol chegou até a aconselhar o Janot. Veja bem,
um procuradorzinho de primeira instância estava aconselhando o Procurador-Geral da República. Coisa que não é nada, porque no livro do Janot ele mostra que os procuradores chegaram até aí no escritório dele em Curitiba exigir que ele mudasse a ordem das investigações. Então aconselhar também não é nada. E o Janot nem respondeu aos conselhos do Dallagnol. O Dallagnol disse que o Janot, na época, a mídia estava criticando o fato de os áudios poderem ser adulterados, os áudios do Temer e do Aécio. Esses áudios devem ser editados ou adulterados. A mídia começou a falar sobre isso. E o Dallagnol falou, deveria ser esclarecido na mídia que não é, que os áudios são reais e tudo mais, porque o Dallagnol achava que não tinha corte nenhum. Aí o Janot, poucas horas depois, ele atendeu ao conselho, mas não se deu nem ao trabalho de responder ao Dallagnol, mas ele atendeu. Ele fez uma declaração à mídia dizendo que as possíveis alterações nos áudios não tiravam o contexto, porque o áudio realmente tinha alguns cortes, a perícia mostrou isso depois, mas o Janot disse, isso não tira o contexto. O que aconteceu, para quem não lembra do fim dessa história aí da delação, foi que o Joesley, a delação continuou indo, a delação premiada foi rolando, o Joesley ia ganhar os benefícios todos, não foi preso, só que aí, quando ele foi apresentar os documentos dele, num dos documentos mostrava que o subprocurador, o Sr. Miller, o que era advogado da JBS, ele realmente participou das negociações da delação. Então, realmente havia o conflito de interesses. Realmente, o rapaz que ganhou 700 mil para advogar para a JBS participou da negociação que deu para os donos da JBS benefícios assim inimagináveis de manter todo o dinheiro, de não irem presos, de continuarem à frente da empresa. Nesse momento, a casa caiu. Quando a casa caiu, o Joesley foi preso poucos dias depois, ficaram um tempão presos, depois foram presos, soltos, e ficou nessa, que no Brasil, esses poderosos nunca vão presos. Quem diz que a Lava Jato prendeu poderosos ou é burro, ou é ingênuo, ou está desinformado, porque a Lava Jato prendeu esses caras todos, eles ficaram pouquíssimo tempo presos, estão todos aproveitando o dinheiro de corrupção, porque a Lava Jato os deixou que eles mantivessem o dinheiro da corrupção. E é isso que aconteceu com todo mundo. O Joesley só se ferrou porque ele incluiu nos documentos a prova do crime, que é a prova de que o subprocurador da República, que era advogado dele, também participou das negociações que deram tantos benefícios a ele. Se não o Joesley estava solto, rindo da nossa cara até hoje, comandando a JBS, rindo da nossa cara, ele está até hoje, de qualquer maneira. Mas ele não teria acontecido nada com ele, não teria nem sequer ido preso. E o Janot tentou oferecer denúncia contra o Temer, mas ele não conseguiu, porque o Congresso não deixou, porque são todos corruptos, e aí a gente já sabe o que aconteceu depois. Um adendo, é que veja como é esse pessoal da Lava Jato. O Janot fez essa arapuca aí pro Temer, que provou para o Brasil inteiro que ele e o Aécio são corruptos, só por um motivo. Porque o Temer não ia reconduzir o Janot ao cargo de procurador, porque o Temer já tinha anunciado que não escolheria ele como Procurador-Geral da República por mais 2 anos, que ele escolheu outra pessoa. Aí o Janot ficou bravinho e aí fez tudo isso aí contra o Temer e o Aécio. Por que contra o Aécio? Porque o Temer não ia nem ao banheiro sem se consultar com o Aécio Neves. O Temer e o Aécio Neves eram assim. O Aécio Neves foi praticamente presidente do Brasil nesses anos aí até essa delação, porque o Temer estava sempre com o Aécio Neves. Ele fazia tudo se consultando com o Aécio Neves e ele não escondia isso, em momento algum. É isso, gente. Essa foi a Vaza Jato de hoje. Mostra a canalice desses procuradores, mais uma prova contra eles, e a gente espera que finalmente o STF liberte o Lula ainda nesse mês, ou até novembro seria ainda nesse mês, como o Gilmar Mendes disse. O julgamento do Lula deve ir para a pauta, se não amanhã, terça-feira, na terça-feira que vem, que é quando a segunda turma se reúne, que é quem vai julgar o Lula é a segunda turma. Eles se reúnem às terças-feiras e às vezes às quartas-feiras. Então, ou é amanhã terça, ou é na próxima, vai para a pauta o julgamento do Lula. Quem disse isso não sou eu, Thiago, quem disse isso foi o Gilmar Mendes em entrevista à BBC Brasil. Então, vamos esperar que isso aconteça e para que isso aconteça, para que o Lula seja livre, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui continuar lutando juntos e mostrando para todo o Brasil como eles são picaretas, como a Lava Jato foi formada por picaretas. Era uma operação que tinha tudo para mudar o país para melhor e, em compensação, o que eles fizeram? Eles praticamente legalizaram os crimes de várias empreiteiras, que estão agora todos já soltos, todos aproveitando o dinheiro de corrupção. Os deputados que foram comprados, nenhum foi preso, só o Eduardo Cunha.
A única pessoa presa foi o Lula, um só, sem prova nenhuma, e ele só foi preso para que não disputasse a eleição, para que o candidato deles ganhasse. É isso, gente. Falou.